Esse é um mito. Na verdade, o câncer de próstata, ele incide a partir dos 45 anos. Essa incidência, ela aumenta progressivamente com o passar da idade. No entanto, homens até 40 anos estão suscetíveis a ter a doença. É mais raro, mas sim. Abaixo dessa idade, realmente é muito difícil. Mas não é uma doença exclusiva de idosos. Isso é um mito, isso não é verdade. O PSA, que é o exame de sangue, que é o antígeno prostático específico, o exame utilizado para fazer o diagnóstico do câncer de próstata, ele aumenta em muitas circunstâncias, entre elas o câncer de próstata. No entanto, o PSA ele pode estar aumentado com uma inflamação prostática, ele pode estar aumentado por uma infecção de urina, ele pode estar aumentado por qualquer trauma que venha acometer a região perineal, como por exemplo moto, cavalo, bicicleta, a utilização de trator, ele pode estar aumentado após uma relação sexual, então ele não só aumenta em momentos em que há o câncer de próstata, então nem sempre quando ele vem alto é sinônimo de que a pessoa esteja com a doença. O fato de ter o PSA baixo não significa que você não tenha doença, ou que não possa vir a desenvolver a doença. Na verdade, nós sabemos que ao redor de 30% dos pacientes que têm câncer de próstata, eles não têm o PSA alterado. Então, simplesmente fazer o exame de sangue e constatar que ele não tem alteração, não significa que a gente esteja isento de ter a doença, de portar a doença. Portanto, o exame de sangue é fundamental e deve ser feito junto com o exame físico, sempre. Porque muitas vezes o PSA pode estar normal na presença da doença. Isso é verdade. O histórico familiar ele está relacionado diretamente com o aumento da chance de termos e de apresentarmos o câncer de próstata. O parente de primeiro grau, pai, tio, irmão e primo, quando presente um caso na família, isso aumenta o risco em 2 vezes da chance dessa pessoa ter, comparado com uma pessoa que não tem histórico na família. Quando temos 2 parentes, o risco aumenta em 5 vezes. E quando temos 3 parentes na família, esse risco pode aumentar em até 10 vezes. Isso não é verdade, porque a grande maioria dos pacientes com tumor de próstata, eles são assintomáticos. É uma doença que não manifesta sintomas até que ele esteja em estadio avançado. Manifestações como sangramento ao urinar, dificuldade para urinar, dor ao urinar, elas só vão aparecer quando a doença estiver em um ponto onde o tratamento já é difícil de ser realizado. Portanto, nós não devemos esperar ter sintoma para prevenir e, eventualmente, quando descoberto, propiciar o tratamento da doença. Isso é verdade. Os negros têm uma maior chance de ter o tumor de próstata quando comparado aos brancos e aos asiáticos. Os orientais, os asiáticos, eles têm uma incidência menor quando comparado aos caucasianos e aos descendentes de origem negra. Quando nós falamos de prevenção relacionada ao tumor de próstata, é muito importante frisar que os exames preventivos, eles contêm o exame de sangue, que é o PSA, e o exame de toque, que é o exame físico. Por que isso? Porque ao redor de quase 30% dos pacientes, eles não têm alteração do exame de sangue. E esses pacientes, quando são submetidos ao exame do toque, ao exame físico, eles são diagnosticados. Então, quando nós realizamos só o exame de sangue, o índice de diagnóstico chega perto de 70% dos casos. Quando nós realizamos o exame completo, o exame de toque mais o exame de sangue, esses níveis alcançam 99% de diagnóstico. Portanto, é fundamental que seja feito o exame físico. O exame físico ele é rápido, ele é indolor e ele salva vidas.